Graças a Deus, estamos aqui começando mais um programa, Escola Bíblica, na TV, no rádio. Somos gratos ao nosso Deus pela oportunidade que temos de mais uma vez estar aqui, né? Para a glória do Senhor Jesus, para estudarmos aqui. Nós estamos aqui no terceiro trimestre, né, de 2025, estudando aqui o tema A Igreja em Jerusalém, subtema doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio à perseguição. Então esse é o nosso tema, né? Nós temos que fazer essa base para que podemos enfrentar as perseguições, as tribulações, né? Os problemas que vai ter no dia a dia, que é aqueles ventos, aquelas tempestades e águas, chuvas e águas, né, que pode combater contra a nossa vida, né? No mundo tereis aflição. Então essas aflições aí, a gente saber ter essa base para resolver os problemas, né? Então aqui a lição de número 8, 24 de agosto de 2025, o assunto da lição: uma igreja que enfrenta os seus problemas. Enfrenta, né? Ou seja, é uma coisa que tudo para você vencer, você tem que enfrentar, né? Não é você desistir, correr, se afastar ou de alguma forma desconsiderar, não. Você precisa enfrentar os problemas para que possa ser resolvido e você achar solução, né? Para esses problemas é o caso aqui que nós vamos estudar nessa lição, né? Então aqui o texto áureo: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3. Né? Então, aqui a verdade prática: uma igreja cheia de sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver conflito de relacionamento. Né? Então, essa igreja cheia de sabedoria do Espírito, né? Não é só sabedoria humana, né? Porque as coisas da igreja é da igreja, de homem é de homem. É claro que isso, nós vamos até nessa lição, a gente vai falar sobre isso, que a gente, ao mesmo tempo que a gente separa isso está junto. É igual mesmo o nosso corpo. Ao mesmo tempo que nós somos espírito e o corpo, não vou nem falar na alma, que a alma está dividida entre os dois aí, mas vamos falar que espírito, o homem é espiritual e ele é natural, carnal, físico. Então a mesma coisa são as coisas naturais e as coisas espirituais. Nós somos só um corpo com esse espírito, né? Então, ao mesmo tempo que nós somos separados, nós somos juntos. Não tem como separar, ficar literalmente separado, né? Então tem aí uma ligação, né? Mas o que está dizendo aqui que nós devemos agir conforme a sabedoria do Espírito, ou seja, conforme eu sei, o Espírito me disse. Então essa ação natural vai ser, ou seja, uma sabedoria natural, aquilo que você aprendeu, tudo, você tem que se submeter à sabedoria do Espírito, porque o Espírito é sobre, é como Jesus disse, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor é sobre mim, ou seja, eu sou Jesus, que foi, ele mesmo se fez carne, ele mesmo foi gerado pelo Espírito, mas não tinha poder dele mesmo, né? Ou como homem, ele se submeteu totalmente ao Espírito, né? Então, é isso que está dizendo nessa verdade prática aqui, que ao mesmo tempo que nós somos um homem que tem a sua sabedoria própria de
fazer farinha, tirar açaí, pescar, fazer satélite, né? Essas coisas todas, mas isso aí não importa para o céu. Isso aí é uma coisa natural. Então, quando se trata de ser um crente, você tem que submeter todas essas coisas ao Espírito, né? Então, é o caso da alma, que a gente pode falar aqui, que essa alma, ela está com uma coitadinha. Para onde é que eu vou? Se for guiado pela carne, você não tem vida. Matou a alma. Então a alma ela não tem poder de decisão, vamos dizer assim, de decidir nada. Quem vai decidir é o espírito e corpo, carne, carnal, né? E a alma ela vai seguir aquele que está mais forte, aquele que está agindo. Então é isso aí, essas ações vêm pelo entendimento, pelo desejo, pelas tuas decisões. Então essa almazinha está lá. Por isso que a gente diz, tem que salvar a alma, né? Que é exatamente aquilo, pelas ações do Espírito, pela sabedoria que o Espírito nos dá, as nossas atitudes, que é o que nós vamos falar aqui na lição, né? Tudinho vai ser mudado de maneira que essa alma é salva. Quando você morrer, a alma sobe em vez de descer. Quando você é guiado pela carne, a alma desce junto com a carne para o inferno. Isso aí é literal, é assim, o inferno é para baixo, o céu é para cima. Isso aí a Bíblia diz isso aí. Então a alma ela vai ser salva quando o Espírito teve liberdade na tua vida, não é assim? Então aqui fica claro aqui a questão e esses relacionamentos a gente tem que trabalhar aí, porque quem trabalha nas pessoas tudo é o Espírito, né? Assim Deus, né? Ele tem poder para isso, quando você se humilha, mesmo as pessoas não sendo salvas, mas Deus tem o poder de dominar o mal. Né? Uma pessoa está te perseguindo, você ora a favor dele. Senhor, aquele espírito mal que está naquela pessoa, aquele mal ali, aquela maldade que está naquela pessoa, expulsa aquilo dele lá, para ele olhar para mim como eu sou mesmo e não como ele está vendo lá. Então muda, as pessoas mudam, né? Porque o Senhor tem esse poder de mudança, né? É isso aí, já passo para você aí. Graças a Deus, estamos felizes por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, estarmos compartilhando a palavra de Deus. Esse é um grande privilégio, pois se estamos aqui é porque fomos alcançados por esta graça. E o ID de Jesus continua de pé para todos aqueles que querem lhe obedecer. Pregai o Evangelho, ensinai a todas as nações. Nós estamos aqui com um único objetivo, de levar a palavra ao seu coração, porque a fé, ela alcança o coração que ouve a palavra de Deus. A fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, o primeiro passo é ouvir a palavra de Deus. Posteriormente, você crerá, porque o Espírito Santo é quem irá trazer essa revelação a você. Então, nós estamos aqui, estamos felizes, tratando de mais um tema importante. Ao longo desse trimestre, nós já estamos na 8ª semana trabalhando essa Igreja de Jerusalém, como tudo começou depois do Pentecoste. E hoje, um tema relevante que fala sobre uma igreja que enfrenta os seus problemas. No coletivo, os apóstolos tiveram a preocupação de uma demanda de crente tão alta, agora a demanda de problemas vão surgindo, mas eles encaram ali tudo normalmente, encontrando saída. Da mesma forma é a nossa vida pessoal, até mesmo nessa questão que você falou de, às vezes, as pessoas terem uma visão errada, ter uma percepção errada. E se de repente você se dá conta de que você realmente precisa mudar, não se demore neste lugar. Se arrependa, busque a Deus, peça perdão para Deus, que todos nós somos passivos de erro, sim, mas precisamos recorrer a quem pode nos ajudar. Somente Jesus pode perdoar os nossos pecados, somente o Espírito Santo pode nos ajudar a dar passos melhores, passos de vida, né? Porque há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim é morte, né? Está em Provérbios. Então nós sabemos que somente Jesus pode nos conduzir
ao coração dele, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. O único caminho, a única verdade, a única vida. Então nós estamos aqui e vamos aprender um pouco sobre essa lição, onde aquela igreja enfrentou, né, vários conflitos, vários problemas. É notável, onde tem o ser humano, Sim. onde tem o ser humano, tem desafios, tem conflitos. Agora, o caminho não é fuga, o caminho é enfrentar. Foram o que eles fizeram, enfrentar os problemas, primeiro identificar e depois encontrar a solução. E não sozinhos, né? Os apóstolos não trabalharam sozinhos, não foi o individual, eles trabalharam em conjunto, encontraram uma saída e ali foi exposto uma solução e deu tudo certo, a igreja continuou crescendo. Então, implementar melhorias, que foi o caso desses apóstolos, para corrigir aqueles erros que já estavam trazendo conflito entre irmãos, e isso aí é o caminho, porque nós não podemos ignorar, né, como você falou, diante dos problemas nós não podemos cruzar os braços, fechar os olhos ou nos recusar a aceitar aquilo como problema. É admitir que existe e buscar a solução. Se nós não tivermos, se nós não soubermos, procurar outras pessoas, porque esse, na verdade, é um caminho a ser seguido. Achar solução para que os problemas se diluam. Tá? Então, é uma lição maravilhosa. Vai falar exatamente sobre... A gente vai tratar desse assunto aí. Era um problema que havia entre as viúvas, né? E já existia questionamentos. Alguém achava que, por um lado, existiam umas viúvas que estavam sendo, tipo, abandonadas, ignoradas, e os apóstolos não cruzaram os braços, disseram, não, nós vamos encontrar uma solução, nós vamos resolver esse problema, se houver negligência, nós vamos corrigir, e a gente vai estudar essa lição toda e a gente vai entender bem melhor, porque o texto que está aqui em Atos 6, que é a leitura que a gente vai fazer, já vai dar uma claridade muito grande sobre tudo isso que a gente vai estudar. E até por causa do idioma, aí porque... Que eles vieram. Teve esse conflito, é uma questão até cultural. Isso mesmo. Porque considerava não ser uma viúva verdadeiramente viúva da igreja, né? É mais ou menos isso aí, era excluída. E assim, quando se fala de conflito, irmão, entenda que você, para seguir Jesus, você vai ter conflito com você mesmo. Em primeiro lugar, aquele que não negasse a si mesmo, negar o que é. Eu vou negar para mim aquilo que eu quero fazer. O que é negar? Eu quero, mas não posso. É isso aí. Aí eu digo para mim mesmo, tu não pode fazer isso. Então eu estou negando. Então negar-se a si mesmo e tomar a cruz todos os dias e seguir Jesus. É assim. Então vai ter esse conflito. E quando é com os outros, ainda mais ainda. Né? Você vê que Jesus diz, vocês acham que eu vim trazer paz à terra? Não. Vim trazer dissensões. Daqui por diante tem 5 divididos numa casa. Dividido. 2 contra 3, 3 contra 2, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filho. Aquela coisa toda. Então veja que não é fácil. É uma coisa de você ter fé, você saber resolver esses conflitos. E esse saber é exatamente pelo Espírito. Não tem como me convencer de mim mesmo e eu ser bonzinho espiritualmente. Ou seja, eu viver alinhado dentro de uma justiça de Deus, porque eu sou bonzinho, eu sou justo na terra. Não existe isso aí. O melhor da nossa justiça é como um trapo de imundície. Por quê? Porque nós somos vendidos. Tem uma enfermidade chamada pecado em nós, que é o que é isso. Não tem nada de Deus, separado de Deus. É enfermo e não pode se aproximar de Deus. Carne e sangue não herda o reino do céu, que é exatamente não herda nada de Deus, não tem contato com Deus. Aí, por isso, Paulo escreve aos Efésios das armaduras de Deus e diz que essas armaduras não é para lutar contra carne e sangue. Não, é para lutar contra os principados, potestades, hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Então, você por aí, você vai e começa logo a entender a tua função.
qual é a tua posição espiritual. Né? E você vai buscar essa sabedoria do Espírito para resolver o problema. Porque o Senhor resolve todos os problemas. Não tem um problema que Ele não possa resolver, embora você não vai entender como Ele resolveu, a maneira que Ele resolveu, você não vem aceitar isso. Mas Ele resolveu dessa forma, se fosse eu, pelo meu gosto, pela a minha maneira de agir, a minha justiça, não deveria ser assim. Pois é, aí é que está. Porque Deus ele faz da maneira dele, que dá certo. Aí você, por que não dá certo as coisas de homem? Porque faz da tudo do teu jeito. Então, quando você quer resolver as coisas, Deus saiu de cena. Ou seja, você expulsou Deus, porque Deus ele é sensível. Ele não teima com você, ele não vai insistir, ele não vai te obrigar, nada. Então é assim. Então é por isso que a gente tem que sempre buscar logo no Espírito essa sabedoria. E ele tem o poder, quando é pelo Espírito de Deus, o Senhor tem o poder de agir nesse sobrenatural. Né? Que você diz, mas como resolver? Eu achava até que ia ser assim. E resolveu dessa forma, de uma forma que eu nunca pensei. Pois é, Deus ele só faz, né, da maneira que Ele quer. Ele é além do nosso entendimento, né, do nosso pensamento, né. Então o Senhor é soberano em tudo e por isso precisamos confiar, né. Então dá da gente aí na Leitura bíblica em classe, está em Atos, capítulo 6, versículos do 1 ao 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Pois é, aí 2 versículos importantes aqui, que é mesmo o texto áureo, né? Que é exatamente o versículo 3 e o 2 aqui, o versículo 2, né? Que você vê que eles diz aqui que é um importante negócio, né? Ele escolher as pessoas corretas. Aí a pessoa tem que entender isso, que ele não vai dar conta de tudo. Ninguém tem todos os dons no sentido natural. E aqui, quando ele fala nesse versículo 2, que nós não devemos deixar o ministério de oração e da palavra de Deus, né? Ou seja, tem gente aqui pregador, tem gente que tem um ministério de oração, de intercessão. Nós não podemos pegar essas pessoas e colocar no ministério da social. Aqui seria ação social Fazer um mesmo. trabalho social. E você sabe que existe isso, né? Tem gente que ele é bom no social, ele tem jeito para coisa. Então, isso aqui, mas eles não disseram que era um negócio que não tinha necessidade, não. É um importante negócio também. Mas tem que ter dom para isso aí. Tem gente que é jeitoso para cuidar das pessoas, até mesmo leva no hospital, aquela assistência social, né? Dá um remédio, faz um curativo, sei lá, né? Uma coisa assim qualquer.
e perceber a necessidade das pessoas, né? Então já outros não tem jeito para a coisa. Não adianta você querer fazer uma coisa que não é para ti. Você não tem vocação naquilo lá. O apóstolo Paulo ele fala muito sobre essa questão de veja a vossa vocação, né? Então é para ver o que Deus, o que eu me encaixo melhor, né? Porque o corpo de Cristo ele não é só orelha, não é só olho, não é só pé, não é? Não, ele é um corpo, né? Então cada um faz um trabalho. E não tem um trabalho nesse corpo de Cristo que seja desnecessário. Porque tem gente que pensa, não, porque eu sou porteiro, eu não sou ninguém. Ou seja, não estou fazendo um trabalho importante. Mas é claro que está fazendo, né? Então, assim, a gente tem que se acomodar para até mesmo para que não haja esse conflito. Porque conflito dentro da igreja acontece mais por causa dessa questão de você querer largar o que é teu e pegar o que é dos outros. Ou querer fazer tudo sem saber fazer. Aí vai criando aquela confusão. Muitas vezes eu deixo o meu, né, e quero fazer o dos outros. E o meu fica sem fazer e o do outro também, porque eu estou atrapalhando. Então, assim, é um negócio muito assim. Eu acho que cada um tem que olhar para o seu. Eu estou fazendo o meu direitinho, dá de eu fazer mais? Eu vou ajudar fulano. Então, está sobrando tempo. Então, é meio que assim. E olhar mesmo pro teu. Guarda o que tu tens. Não é só uma questão de eu tenho crédito com Deus, mas exatamente aquilo que tu pegou para tu fazer, né? Vamos dizer assim, que a palavra de Deus diz para a gente pagar o Altíssimo os seus votos, né? Quando você recebe um ministério, seja lá de que for, dentro da igreja, você você não aceitou? Pois faz esse negócio direitinho. Que a mesma, você fez um voto, você se comprometeu dentro desse ministério de fazer isso aí. Então é procurar fazer mesmo bem feito. Aí se não der, entrega. Você vê que não dá conta, né? E às vezes as pessoas querem ser tudo e no final acaba não fazendo nada, né? Então tem esses detalhes assim, a gente aprender e ir vivendo, né? Não gerando conflito, mas se puder resolver, uns, né? É bom. Então, provavelmente essa foi a primeira reunião administrativa Sim, da igreja. Naquela né? igreja. Uhum. E o importante mesmo aqui é sobre aquele tratado daquela necessidade, sobre a escolha das pessoas que tivesse boa conduta, pessoas confiáveis, pessoas cheias do Espírito Santo e de sabedoria. Então, esse era o critério, encontrar aquelas pessoas exatamente para agregar valor e não prejuízo à obra de Deus. Exatamente aconteceu dessa forma. E a igreja continuou crescendo, que aparece no versículo 7, e crescia a palavra de Deus, quer dizer, não houve dano nenhum na pregação, porque o trabalho realmente foi entregue com qualidade. Então, isso é muito importante. Exatamente, é isso aí. Temos os objetivos da lição, que são 3. O primeiro, analisar as naturezas cultural e social dos conflitos enfrentados pela igreja primitiva e sua relevância para a igreja atual. Segundo objetivo, explicar a importância da organização e da distribuição de funções dentro da igreja para equilibrar as responsabilidades espirituais e sociais. Terceiro objetivo, explicar ou aplicar os princípios bíblicos de caráter, sabedoria e serviço na vida cristã e na atuação ministerial. Se parece com Moisés, não é? Moisés estava sobrecarregado, seu sogro chega lá, vê toda aquela demanda, ele exausto, tanta gente para atender, e o sogro Jétro está lá em Números 27, versículo 18 ao 23, o seu sogro aconselha que daquela forma ele não vai conseguir, a obra de Deus vai sofrer prejuízo, e ele ouviu, ele
obedeceu, elegeu aqueles ajudantes e a obra prosseguiu e o alvo foi alcançado. Então é dessa forma que acontece, que aconteceu e que acontece ainda hoje. Então a igreja ela tem uma imensidão de departamentos, hoje é departamentos, né? Mas existe uma administração Que é um organismo, né? onde na verdade, a organização é organismo exatamente hoje para atingir todas as faixas etárias, atender melhor as necessidades de cada faixa etária. Então, isso aí é o desenvolvimento. Então, em cada época tem as suas necessidades e a liderança tem esse cuidado de estar buscando esse equilíbrio entre a necessidade e a solução entre os problemas e as soluções para aqueles problemas. É isso mesmo. Exatamente, esse corpo, né? Ele funciona assim, né? Cada membro tem sua função dentro do corpo, né? Isso. E aí cada um faz direitinho. Se dá problema num, o corpo todo sente, né? Então você vê que Moisés ali era uma congregação bem grandinha, que era 1.200.000 pessoas. Aí para ele tomar conta de tudo isso, então o Jetro falou ali, ele colocou, e ele disse para pegar a pessoa responsável, né? Claro que tem que ser. E colocou de 1.000, de 300, de 100, de 50, de 10, né? Gente lá bem baixo mesmo, né? Aquelas turmazinhas ali. E a coisa andou, né? Porque não tem como você dar conta só porque você é humano, né? E tem que ter essa dependência. Se você dá conta só, você fica muito independente. Egoísta também, né? Egoísta, mas só eu posso, eu vou, eu quebro. Né? Então não pode ser assim. Deus, ele deixa essa dependência um do outro, né? Você vê que de onde tiver 2 ou 3, não tem negócio de uma pessoa ter Deus na vida, né? E ser aprovado, e ele mesmo conversar com Deus, ele mesmo resolver, que hoje é o desengrejado, né? Eles pensam assim, não, tem Deus lá dentro do meu quarto, só eu, não existe isso aí. É claro que Deus está com todas as pessoas, assim, no sentido de ser uma criatura, mas você, para ser filho, você tem que se unir ao corpo de Cristo. Se unir nessa questão aqui de você entrar aqui nessa congregação e você ser um membro desse aqui para resolver conflito e não criar conflito, né? Aí você vai se adaptando, pedindo a Deus paciência e domínio próprio para que possa agir de maneira que venha agregar, venha ajudar e não atrapalhar, né? É a pior coisa que tem no mundo, você não é numa família, você num bairro, você numa empresa, você numa sala de aula, em qualquer lugar que você for, você criar problema. Em vez de você ajudar, você atrapalha. Você ser um dos piores da turma, apontado como ruim. Já pensou? Você ser famoso porque é desorganizado, porque é criador de problema, de conflito? Não. Não, você tem que ser o que resolve as coisas. Chegue, né? Então é assim. É bom que seja dessa forma, né? Então nós Vamos à introdução. Nesta lição exploraremos a diaconia bíblica, um ministério essencial de serviço na igreja, que nos ensina sobre o serviço ao próximo. A Bíblia nos mostra que a igreja, mesmo em seus primórdios, enfrentava desafios, mas a busca por soluções em Deus era fundamental. A criação do ministério dos diáconos não foi para estabelecer uma hierarquia, mas para organizar o serviço social na igreja, mostrando que todos os líderes são chamados a servir. O que realmente importa no reino de Deus é a disposição em servir, independentemente do cargo ou tarefa, pois o serviço é a essência do trabalho na igreja. Diaconia. Jesus ensinou bem sobre isso, né? Sobre servir. Palavra-chave, Não, irmão, se você não serve, não aprende a servir, você nunca vai ser um líder. Não tem como. Se você não aprende a ser servo,
né? Se você não aprende, não gosta de aprender, você não sabe ensinar. Não tem como você ensinar o que não aprendeu. Aí se você não é um servo, não serve, então para que você quer? Deus vai te dar para quê? Se você não vai servir. Então aprenda isso aí, você para ser um servo, para ser um líder, você tem que aprender a ser liderado. Eu sempre me lembro disso do centurião lá, né? Que disse que o servo estava doente, né? Que ele disse, eu sei o que é autoridade. Ele sabia o que era autoridade. Ele disse, porque eu estou sob autoridade. Tem gente, eu estou sobre a ordem de alguém. Mas eu também tenho soldado ao meu comando. Então ele disse, tem gente que manda em mim e eu mando em uns aqui. E aquele já manda em outro. É o caso que nós falamos de Moisés agora. Colocou, ele era o líder superior. Acima de 1000 era com ele. Mas ele colocou servo de 1000. Já pensou? Cuidava de 1000 pessoas. Outros de 300, outros de 100, outros de 50 e outros de 10. Já pensou? Então é assim. Então você tem que ter, no céu tem hierarquia. Querubins, serafins, anjos em várias patentes. Aí nós não vamos aprender a ser liderado. Eu tenho que aprender com os meus líderes, né? A ser liderado, a ser o servo, a servir. E assim Deus vai me colocar também para mim liderar alguém. Porque eu aprendi a liderar, a ser liderado. É assim. Você vê que Jesus disse, eu vim para servir, não foi para ser servido, não. Né? Eu vim para fazer a vontade do meu Pai, não a minha vontade. Então ele deixou isso bem claro, e quando os discípulos ali uma hora estavam a contenda ali, Jesus ficou calado, lá na frente ele perguntou, o que vocês estavam falando ali? Não, discutindo aqui quem é o maior aqui. Aquele que quiser ser maior, que seja o serviçal, aquele para servir, seja o pequeno. Primeiro deve ser pequenininho para depois ser maior, grande. Então, tem gente que ele às vezes não quer passar por esse processo de aprendizado, né? Ou de serviço, de liderado, né? Não aceita isso aí e ele quer já liderar, né? Mas não é bem assim. Então vamos... Primeiro tópico, a identificação dos conflitos. Primeiro subtópico, conflito de natureza cultural. Lucas cita um conflito entre os gregos e hebreus. Atos capítulo 6, versículo 1, a parte A. A referência neste texto aos gregos está relacionada aos judeus helenistas, isto é, que haviam imigrado para outros países e que por conta disso falavam somente a língua grega. Por outro lado, o termo hebreus era uma referência aos judeus de Jerusalém que se comunicavam principalmente em hebraico ou aramaico. Havia, portanto, uma barreira de natureza cultural por conta da língua. Essa barreira cultural trouxe um conflito de relacionamento entre os crentes da primeira igreja. Isso fez com que os apóstolos, logo após tomarem conhecimento do problema, buscassem uma solução. Eles não podiam deixar a igreja de Jerusalém se desintegrar por conta da barreira de natureza cultural. A unidade da igreja não pode ser ameaçada por conflitos de qualquer natureza. Você vê que só por causa da língua. A pessoa era crente, mas falava outra língua ali que não era hebraico. Aí falava em grego, né? Aí já era excluído. Ah, rapaz, mas eu sou crente. Não, mas vocês não é daqui. Aquela coisa meio assim, que cria esses problemas, essas picuinhas. Né? Por causa de uma coisa que não tem nada a ver, né? Então era desconsiderado ali, né? Como que não fizesse parte da igreja e que não tivesse, não tivesse ali o cuidado. Aquele povo ali não podia ser cuidado pela igreja porque falava em outras línguas, em grego e não
Então, um negócio assim, às vezes, uma coisa de nadinha, que não tem nada a ver com a parte espiritual, uma coisa totalmente natural, você leva em conta aquilo lá e, às vezes, exclui a pessoa por causa disso, né? E a gente tem que... Isso aí é uma das coisas que a gente tem que ter muito cuidado. Sim. O segundo subtópico, conflito de natureza social. Lucas explica que, em razão daquela diferença cultural, as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Atos capítulo 6, versículo 1, a parte B. Aqui fica evidente a natureza social do problema. As viúvas de fala grega estavam sendo negligenciadas na distribuição diária. O conflito se instalou e precisava de solução. Fica em evidência que a igreja não é só um organismo, ela também é uma organização. Ela tem sua esfera espiritual, mas também social. Era, portanto, essa parte social que estava em desequilíbrio e precisava de cuidados. E foi corrigido. Exatamente o que eu acabei de falar, mas assim, aí você vê que tem que ter uma pessoa ali que leva a coisa pelo natural também. É exatamente essa organização, é natural, entendeu? É de homem. Você vê que o próprio Deus, ele organizou o povo no Antigo Testamento, né? As leis dos escravos, tudinho, tudo certinho. Porque não que Deus concordasse, você vê que o próprio Jesus ele falou disso. Quando falaram de por que o Moisés dizia que deu a lei do divórcio para aquele que repudiava sua mulher. E eles disseram, aí Jesus disse para eles, é por causa da dureza do coração de vocês. Vocês não era para ter isso não, mas como tem, aí a gente organizou. É mais ou menos isso aí. Então, não é para ter escravo, mas como tem, compra, vende, aquelas histórias lá, e ele organizou uma lei. Deus, o próprio Deus mandou ele escrever, os escravos têm direito também. É assim, tem que ser dessa forma. Então aqui também, só porque a mulher falava em grego, eles já excluíram ali da cesta básica, vamos dizer assim, né? É uma viúva, está necessitada, não, mas ela fala grego, não, deixa fora. Não, pera lá, e botou um sábio, cheio do Espírito, para o Espírito dizer, não, isso aí é viúva mesmo, isso aqui precisa de ajuda. Então ele organizar isso, no sentido, é uma coisa natural, mas que vem com a organização de Deus, que é o Espírito que está dando sabedoria e tudo, não é uma pessoa totalmente natural também. Porque no final das contas é feito numa justiça espiritual, uma justiça de Deus. Então, por isso que eles precisavam ser uma pessoa honesta, direita, ele ter esse caráter dele mesmo e cheio do Espírito, cheio de sabedoria do Espírito. Né? Então, tem toda essa ligação. Né? O terceiro subtópico, qual é a prioridade? É muito comum a ideia de que o cristão deve cuidar apenas da esfera espiritual e negligenciar a social. Cria-se, desta forma, um entendimento nada bíblico de que a primeira deve ser privilegiada e a segunda negligenciada. Assim, por exemplo, um evento musical recebe grande atenção, porquanto mexe com as emoções, enquanto um trabalho social numa igreja local carente conta com poucas adesões. Negligenciar os mais necessitados é um dos pecados denunciado tanto no Antigo Testamento, Isaías capítulo 58, versículo 6, quanto no Novo Testamento, Mateus 25, 35 ao 38. Não podemos ignorar a situação social dos menos favorecidos e pensar que dessa forma estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Exatamente, você vê um exemplo nisso lá atrás, né? Mas isso aí não muda no Novo Testamento, é para ser a mesma coisa. A gente está falando do Velho Testamento, você vai ver ali de Ruth, né? Que tá lá, na lei estava lá, aquela catar as espigazinhas lá. Que estrangeira. Como é o marido Boaz. dela? O Boaz, ele autorizou os servos a deixarem. E falou na lei que tinha lá que
aquelas espigas lá dos aceiros, do roçado lá. A gente falando isso, as pessoas entendem bem a língua aqui. Era para ir deixando. E ele, com a relação a ela, ele ordenou para que eles largassem um bocado de espiga por lá mesmo. Mais ainda. Por querer largar mesmo, de maneira que ajudasse ela. Então você vai ver esse lado aí, né, social, que é para ser dessa forma. Mas tem que ter essas pessoas para fazer isso, porque se você pode acabar cometendo injustiça se você for pegar tudo para ti. Aí você para de orar, você já vai se preocupar com outra coisa. Então tem uns ministérios mesmo, né? Não que a pessoa vá fazer de qualquer jeito, que aqui a gente entende isso, que aqui está falando até que também tem que priorizar esse lado espiritual. É um ministério da igreja, né? Um ministério que ele é cheio do Espírito. O homem, né? Os homens têm que ser pessoas tanto de caráter, de boa reputação e também cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Porque senão ele pode ajudar aquilo, ele se corrompe. Porque o homem é corruptível, facilmente se corrompe. Mas no Espírito não. E assim as pessoas que estão fora, ainda que falem, fica errado. Que fique confundido aqueles que falam mal de nós, do nosso bom procedimento em Cristo. O apóstolo Pedro diz essas palavras. Que fique confundido ele, aquele que fala mal de nós. Fala mal e sem nós causa. fique certo com Deus, tá entendendo? Porque tem gente que ele vai sempre apontar a igreja. Deveria ajudar. Aí, às vezes, se você não buscar no Espírito, você vai ajudar aquele que não era para ajudar. Aí aquele que era para ajudar, não ajuda. Porque às vezes você vai ter essa visão, esse cara não é crente, não merece eu dar nada. E Deus está dizendo, poxa, merece mais do que esse aí, tá aí dentro e tá entendendo? Então é um negócio bem assim, que a gente tem que ver esse lado social dessa forma, né? Mas é isso aí, nós vamos aqui já para o nosso intervalo. Sim. Vamos para o nosso intervalo aqui, daqui a pouco a gente volta aí, já com o segundo tópico da nossa lição, em nome de Jesus. Amém. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, sim, prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai, Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir, a dor que perturba minha
todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sejam encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Graças a Deus já estamos de volta, nós vamos para o segundo tópico da lição. Segundo tópico, a delegação de tarefas. Primeiro subtópico, o ministério da oração e da palavra. Diante do conflito, os apóstolos perceberam que a parte da comunidade que estava sendo negligenciada precisava de cuidados. Contudo, eles também perceberam que não poderiam resolver um problema criando outro. Cuidar dos mais necessitados era uma missão urgente da igreja, mas os ministérios da oração e pregação da palavra de Deus também o eram. Atos capítulo 6, versículo 4. Tanto a parte social como a devocional e evangelística fazem parte de uma única missão da igreja. Poderíamos dizer que são os dois lados de uma mesma moeda. Cuidar dos necessitados é importante, igualmente importante é a oração e a evangelização. Muito Exatamente. bem. É porque sem a oração e a evangelização não tem salvação de alma, não tem reino do céu. E assim, daí é que vem o social. Aí, tem que se colocar sempre em primeiro plano, mas não que não seja importante. Mas você vê que Jesus ele disse, buscar em primeiro lugar o reino do céu, a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. Então nós vamos valorizar o caso deles aqui. Se nós deixar aqui, nós mesmos, deixar de pregar a palavra, largar o nosso ministério, né? De oração, como nós estamos orando, e pregando a palavra, para ir fazer o social, nós vamos perder isso aqui tudo. Quer dizer, então, um ponto-chave aí, o principal da igreja é exatamente pregação da palavra, né? E a oração junto, porque precisa, mas aí eu acredito aí em segundo plano, bem importante também, mas vai manar
disso aí, dessa pregação e dessa oração. É que vem o resultado correto, justo, para você fazer um trabalho social justo, que venha produzir também fruto para o reino, que seja aprovado pelo reino. Em segundo plano vem exatamente as outras coisas serão acrescentadas. Você vê que Jesus ele priorizou pregar a palavra. Mas no momento ele disse, não, distribui pão aí, pessoal. Mas logo depois ele disse, você anda só atrás de pão? Não, trabalhai por aquilo que não perece, que traz a vida eterna, e não por aquilo que perece. Então ele deu logo um basta ali para o pessoal não ficar correndo atrás dele, atrás de comer pão. No sentido de alimentar a carne. Ou até mesmo no sentido de milagre, né? Ele bateu nisso aí também, no sentido de as pessoas, rapaz, vocês só acreditam porque vê sinais. Se não vê sinais, não acredita. Quer dizer, então a gente tem que acreditar em Deus, independente do que Ele está fazendo no sentido natural para a gente, né? O caso aqui, que eles priorizaram direitinho aqui, arrumaram as pessoas, para esses meninos aqui, a gente vê que eles são as pessoas que são crentes e ao mesmo tempo tem um dom de ajudar socialmente, né? Sociedade. Então aí foi fazer um trabalho social. Então é isso aí, saber fazer essas escolhas, essa divisão, né, de tarefas, né? Então vamos aqui. O segundo subtópico, não há conflito entre tarefas. Não podemos ler Atos capítulo 6 como se o ministério da oração e da pregação estivessem em oposição com o ministério de serviço social. Não há essa contradição, onde um é considerado mais espiritual e outro menos. Tudo faz parte de uma única missão da igreja. Assim, se a igreja ora e prega, mas não cuida dos necessitados, ela falha em sua missão. Da mesma forma, se a igreja se torna apenas um centro social, negligenciando a oração e a pregação, ela perde a sua essência, deixa de ser igreja de Cristo e, por isso, também falha em sua missão. Exatamente. Mas sempre eu volto a falar desse cuidado, né? Quando a Bíblia fala de pobres, necessitados e tudo, mas a palavra pobre mesmo, mas é nesse sentido espiritual mesmo, porque é assim, se você acredita em Jesus Cristo, Ele vai te orientar, Ele vai te ajudar, Ele vai abrir porta, Ele vai te curar, é claro que isso não é uma regra, né? Que isso é 100% de uma forma que a gente está falando. Mas, com certeza, se não é um que ajuda, aparece outro que ajuda, porque Deus vai enviar. Agora tem gente também que ele olha muito por esse lado, de jogar em cima da igreja essa responsabilidade de, até hoje mesmo, as questões das redes sociais aí, que as pessoas batem nesse sentido de, ao invés de estar dando um dízimo para pastor, pega a cesta básica e dá para o povo. Não é bem assim. Né? Não é bem assim. E tem que ter o sustento na casa do Senhor, para sustentar a obra do Senhor. Né? E aí depois, isso aí é claro que tem esse lado social, mas nós não podemos também deixar de pregar a palavra que é importante. E a palavra tem custo, né? Você vê que Jesus mesmo tinha as mulheres que ajudavam ele com as suas fazendas. Quando diz que as mulheres ajudavam, imagina os homens. Né? Não vai pensar que era só aquelas mulheres. Tinha 3 que ajudavam, 3 mulheres que ajudavam no ministério de Jesus, no sentido de dinheiro mesmo. Como é que ele podia andar com, no mínimo, 12 discípulos, 12 apóstolos, mas eram muitos discípulos. Aí sem dinheiro, não tinha, não.
A gente vê que tinha que ter sustento, né? E os homens ajudavam também, as pessoas ajudavam o Senhor Jesus. Então a obra de Deus tem que ter isso aí. Mas ele podia viver sem ajuda? Podia, mas ele era como homem, ele estava aqui para representar, ser em tudo, ser igual a nós, que é para que a gente possa se espelhar nele. Então ele teve essa dependência, né? Sim. Aí na hora que ele quis multiplicar os pães, ele multiplicou. Multiplicou 2 vezes, multiplicou peixe 2 vezes, ou fez apanhar peixe onde não tinha, né? 2 vezes, e tirou o dinheiro de boca de peixe. Então, assim. Mas isso ele não colocou como uma regra, não. Quando eu quiser, eu pego um peixe aí e tiro o dinheiro da boca dele. Não é bem assim, é só para mostrar que Deus, o natural, meu, se você obedece a Deus, o natural tu já tem. Está na tua mão. Né? Então, é uma das coisas, você vai ser próspero. Né? Da onde é que vem, não sei, mas vem. E isso no Velho Testamento também. Você vê 40 anos sustentando com o maná caindo do céu. Né? E choraram lá por causa de carne. Veio a manada de codorna que foi carne para todo mundo. Né? Então é assim, Deus ele sempre provou isso aí, abastecer esse lado natural do homem, se acreditar nele. Né? Então acho que o primeiro mesmo que a gente tem que fazer é crer no Senhor, né? Fazer a vontade de Deus, né? Exatamente. Acreditar na palavra, né? É verdade. Sim. O terceiro subtópico, diaconia. O parecer dos apóstolos foi que eles constituíssem pessoas habilitadas sobre o que eles denominaram de este importante negócio. Atos capítulo 6, versículo 3. Portanto, uma referência ao serviço ou diaconia, identificado no versículo 3 como servir as mesas. Atos 6, 3. A palavra diaconia tem a ver mais com a função do que com a forma. Assim, em Atos 6, o que está mais em destaque é a função exercida pelos 7 diáconos, do que o cargo ou ofício ocupado por eles. O contexto favorece esse entendimento. Contudo, essa narrativa bíblica fundamenta a instituição do diaconato cristão. Outro sim, devemos enfatizar que a diaconia era vista pelos apóstolos como um importante negócio, ou seja, algo necessário à igreja. Esse entendimento apostólico contradiz o que muitos pensam atualmente a respeito do serviço da diaconia. Infelizmente, há os que enxergam um diácono como um obreiro de classe inferior. Mas, no contexto bíblico, a diaconia é um serviço especial onde somente pessoas especiais, isto é, com as qualificações bíblicas exigidas, podem trabalhar. Exatamente. Diaconia significa você encaixar a pessoa naquele trabalho lá. O serviço. É um serviço que ele vai fazer bem feito, direitinho, Excelência. Com zelo, com vontade, com alegria. Então, até tem uma coisa que a gente sempre fala aí no meio do ministério, que ser pastor, mas nunca deixar de ser um diácono. Então, um diácono é você fazer a obra de Deus em qual é o setor que você está. Fazer bem feitinho, com prazer, com diligência, né? E desenvolver esse ministério de maneira alegre, voluntária, bem voluntário mesmo. Então, é isso aí que ele está explicando aqui. Né, que não é a função que ele for, não é o trabalho que eles fizeram, é a função que ele estava estabelecendo ali para eles fazerem. Né? Sim. Então isso aí, eles acharam essas pessoas que se encaixavam exatamente naquilo lá, que essas pessoas vão fazer isso com alegria e bem feito, de maneira correta e justa, né? É isso aí. Então, exatamente. O terceiro tópico. Seguindo os princípios cristãos. Primeiro subtópico, privilegiando o caráter. Nas exigências das qualificações exigidas para o exercício do diaconato,
O caráter ganha ênfase. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos capítulo 6, versículo 3. Aqueles que iriam cuidar das mesas deveriam ser pessoas de boa reputação. A palavra boa reputação traduz o termo grego martírio, que significa testemunha ou mártir. Quer dizer, uma pessoa autêntica, honesta, correta e que não negocia valores para exercer a função da diaconia. Às vezes, pensamos que essas exigências eram apenas para os dias bíblicos, o que evidentemente é um equívoco. Se para aqueles que se dedicariam apenas em servir as mesas, isto é, os diáconos, era exigido boa reputação, então o que dizer dos pastores que cuidam de todo o rebanho? Às vezes eu falo ali a respeito da carta de Paulo a Timóteo, que ele escreve ali a Timóteo, como ele vai escolher os bispos e diáconos, né? Com aquela boa reputação e tudo lá, que fala. Então eu digo sempre, é porque um crente, Deus exige que seja daquele jeito, não é somente para aquelas pessoas. Então nós todos, de pastores e quem não é pastor, apenas um servo de Deus, apenas um crente que se senta lá no banco, ele tem que olhar para essas coisas, para ele ser dessa forma, porque já que está ensinado que deve ser dessa forma, que é para essas pessoas ensinar nós, é para nós aprender. Está entendendo? Não é somente você jogar essa responsabilidade, não, é para ser assim, com esse caráter e tudo, com essa boa reputação, os pastores, os presbíteros, os diáconos, auxiliares, não. É para todas as pessoas, por isso eles ensinam assim. Foram escolhidos pessoas assim, que tenha esse caráter, essa reputação, tenha esse, vamos dizer, tenha essa autoridade de ensinar. O apóstolo Paulo, ele diz a Timóteo isso aí, para ele olhar para as pessoas que tivessem esse poder de ensinar os outros. Porque como é que você vai ensinar o que tu não é? É ruim isso aí. Então ele falava assim, e eu sempre digo isso, que já está escrito que deve ser dessa forma, é para nós todos procurar ser. Então é porque o céu exige isso. A doutrina de Cristo exige que o crente tenha caráter, tenha boa reputação, tenha testemunho, para testemunhar. Não, eu estou pregando o que eu estou vivendo aqui, eu quero que vocês façam assim também, vá aprendendo. Então é isso aí, entendeu? Não é escrito lá, não, é escrito só para eles ali. É o que está dizendo aqui. Os pastores principalmente, né? Diácono, um pastor é um diácono. E qualquer pessoa pode ser. Nesse sentido nós estamos falando. Dele ser uma pessoa que serve com prazer, que tem alegria, voluntariedade, sem cobrar nada disso, querer barganhar com isso aí. Qualquer pessoa, embora ele não tenha um cargo, mas ele pode servir, puxa um banco para cá, puxa uma cortina, ajeita, né? Joga um cachorro para fora da igreja, sei lá, essas coisas assim, um trabalho lá dentro da igreja. Qualquer uma pessoa pode fazer isso. Se ele não começar a fazer isso, ele nunca vai ser um diácono. E ele é um diácono quando ele faz. Ainda que não seja reconhecido pelos homens, mas ele está fazendo um serviço a Deus, né? E também na questão social, de poder ver isso aí. Então vamos... Segundo subtópico, exercitando os dons. Essas pessoas encarregadas da diaconia da igreja, além da exigência de boa reputação, deviam ser cheias do Espírito Santo e de sabedoria. Atos 6, 3. Defender a boa ortodoxia
Isso é, a doutrina correta era importante, mas incompleto. Era necessário que essa pessoa também fosse cheia do Espírito Santo e de sabedoria. É possível uma pessoa ser ortodoxa, eticamente irrepreensível, contudo não ser quebrantada e nem possuir fervor espiritual. Da mesma forma, é possível uma pessoa exercitar os dons, contudo não ter sabedoria nenhuma. Uma coisa não pode funcionar sem a outra. O ideal de Deus é que o cristão viva corretamente, exercitando os dons espirituais com a sabedoria do exercício da diaconia. Exatamente. Tem que ter esse sentimento, né? De sorte que haja em vós, né? O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Não, assim, você acaba, às vezes, você se focando muito numa coisa social, vamos dizer assim, num trabalho da igreja. Não, eu gosto de arrumar as cortinas, eu gosto de fazer isso aqui, de limpar a igreja, eu sou zeloso. Mas eu me esqueço que eu tenho que buscar em Deus, que o meu espírito precisa do Senhor. Né? Eu preciso de Deus para mim ter esse quebrantamento, senão vai endurecendo meu coração, vou ficando rígido, totalmente natural. Então, e também você pode buscar também muito no espírito e acaba você se esquecendo de vigiar que você é um homem também, né? Então esses dois lados aí não pode andar o espírito correr na frente e deixar o corpo para trás. Ou o corpo ir, muito menos isso, né? O corpo ir e ficar o espírito. Então é uma coisa que vai em conjunto mesmo. É o que a gente iniciou dizendo, que nós somos esses dois, né? Então você vai, é tipo assim, vamos dizer que seja uma junta de boi, que tá a canga nos dois ali, tá o jugo nos dois e a alma tá no meio ali dos dois. Tem que levar junto, né? Esses dois aí. Você vai deixando um para trás, você vai perceber que está ficando atrasado ali, que tem que prosseguir, né? Então, Falar sobre essa questão de espírito, alma e corpo é um pouco complicado, mas já adiantando que esse vai ser o próximo tema do último trimestre de 2025 e a gente vai precisar se preparar para discutir sobre esse tema, que é muito, muito importante. Aí quando você vê Paulo dizer em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 23, que ele diz: o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Espírito, ele não começa corpo. Espírito, alma, tem como você se santificar começando pelo corpo. Então você não pode deixar também o corpo, ele avançar, ficar natural. O caso falou no último tópico aqui, né? Subtópico. Que você pode ser uma pessoa que cuida de tudo na igreja, o trabalho social e tudo, e você não tem espiritualidade. É complicado, né? Então você tem que ter esse quebrantamento, essa necessidade de Deus. Você tem que manter isso, essa pobreza espiritual. É isso aí. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Pobre de espírito, ou seja, é desprovido, está precisando demais, ser cheio. O que é cheio? Não cabe mais nada, está cheio. Não permitir que deixe uma vagazinha para a carne. Então é isso aí, entendeu? Então ele diz que corpo, alma e espírito, né? Porque a alma está no meio mesmo, não tem jeito. Né? Tem que estar ali. Espírito, alma e corpo. Sim, espírito, alma e corpo. Então Sejam você vê plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor. E quando você vai ver lá, Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Então tá lá os dois lá que aí juntas e medula que é o corpo. Então o corpo sempre é depois. Né? Então, para mim fazer também um trabalho social, já foi falado, não vou falar outra vez, para me fazer corretamente, aprovado por Deus, dentro de uma justiça de Deus, eu tenho que ser espiritual. É por isso que era cheio do Espírito e de boa reputação, porque se você for mal, ter um coração faccioso, inconstante,
Aí você vai ter dia que você vai fazer tudo errado. Mesmo você não buscando em Deus, mas você não obedece. Mas você sendo, já tendo aquele caráter, né? E aquela vocação também ali, então é bem mais fácil do Espírito te dominar. E aí você enche mesmo. Esse enchimento tem resultado, né? Então é mais ou menos isso aqui. Vamos para... Conclusão. Aprendemos nesta lição a importância do serviço cristão. A igreja espiritual é também social. Devemos nos dedicar tanto ao ministério da oração e pregação, como também à assistência aos mais necessitados. A igreja que cuida da alma também deve cuidar do corpo. Deus não é glorificado na desgraça de ninguém. Se há um necessitado em nosso meio, e há, com certeza, Sim. devemos considerar os princípios bíblicos ensinados nessa passagem das Escrituras para alcançá-lo. Assim, a igreja cresce como igreja de Deus e o Senhor é glorificado. Exatamente. Até porque nós já estudamos uma lição anterior aí que falava que a igreja era cheia de amor. Então, a manifestação do amor é exatamente esse serviço, né? Sim. De perceber as necessidades das pessoas e suprir. Mas também ligado ao Espírito, porque Sem dúvida. quando o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13 disso aí, ele está dizendo, eu posso dar toda a minha riqueza aos pobres, sem amor. Ele está dizendo que é dentro de uma justiça de Deus, dentro de uma obediência ao Espírito. Se eu não posso dar para mim uma viagem ao Caribe, ou qualquer uma festa de carnaval, para mim, eu estou dando para mim, um presente para mim, eu não posso, eu preciso consultar a Deus se lá eu posso ir, eu posso dar para os outros. Então tem que entender esse lado aí. Eu vou andar dentro, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo edifica. Então não posso dar uma arma para uma pessoa se matar. Não dá, é melhor tudo. Não dá. Então é assim, né? Então esse lado aí, que o lado espiritual, ele vai controlar esse lado teu para você fazer certinho. Entendeu? Então é esse lado que a gente tem que ver, que o lado espiritual, o amor de Deus, né? Na vida da gente. Sem aí dá certinho, né? Então é isso aí, vamos aqui já encerrando o nosso programa de hoje, né? Espero que você tenha compreendido aí o que foi falado aqui. E tanto o que nós comentamos aqui, tanto também o comentarista da lição. Que Deus venha abençoar, iluminar a sua mente, seu entendimento, para você compreender os mistérios do reino de Deus. Que é exatamente, cabe aí, entra essa justiça de Deus, né? E que venha entender e compreender como deve fazer, e assim temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos, né? Aceitar Jesus como Salvador da sua vida, né? É isso aí, que Deus abençoe grandemente você, sua família, e até a próxima semana, se Deus assim permitir. Nós estaremos aqui com mais um programa, Escola Bíblica, na TV, no rádio também. Deus abençoe grandemente, fique na paz do Senhor Jesus e amém. Amém.